minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, retornamos mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado. Por isso, agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus pela dádiva da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta maravilhosa escola que é o planeta Terra, porque aqui nos encontramos em processo educativo. Não estamos aqui para sofrermos, mas sim para aprendermos, para despertarmos os valores que se encontram dentro de cada um de nós, no nosso mundo interior, na forma de semente. Todos os valores que foram colocados por Deus no momento da criação. Por isso, agradeçamos a esta sabedoria maior, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas que conhecemos com o nome de Deus. Agradeçamos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Agradeçamos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas para mais este momento de esclarecimentos para todos nós. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando a parte segunda, capítulo de número 4, da pluralidade das existências, esta lei natural chamada reencarnação. Então, estamos estudando acerca da reencarnação e hoje estudaremos a questão de número 168. Na questão de número 168, Kardec formulou o seguinte questionamento: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Então, este foi o questionamento de Kardec. Será que o número das nossas existências corporais, este número é limitado? Ou seja, as reencarnações, elas têm um limite? Ou reencarnaremos na condição de seres imortais? Nós reencarnaremos eternamente ou perpetuamente? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: que a cada nova existência o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Então, mesmo que nós não percebamos, mas nós estamos caminhando para a frente. Nós estamos caminhando para o alto, conforme nos diz Emmanuel, para a frente e para o alto constantemente. Mesmo que sejam passos imperceptíveis para nós, mas estamos caminhando constantemente. Então, a cada nova existência física, o espírito dá, mesmo que seja um passo curto, um passo pequeno, mas o espírito dá sempre um passo adiante nesta senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, este é o limite. Não sabemos
quantas reencarnações nós tivemos, quantas ainda teremos a necessidade de ter, mas sem sombra de dúvida que o limite das nossas reencarnações chama-se depuração. À medida que o espírito se encontre limpo de todas as impurezas, ele já não tem mais necessidade das provas da existência física. Então é importante que façamos esforços para a nossa melhoria, façamos esforços para alcançarmos esta condição de limpeza, de depuração espiritual, para não termos mais necessidades de reencarnarmos. Mas enquanto nós não sairmos desta condição de impureza moral, nós não sairemos, como se diz, ou como dizem os espíritos, não sairemos das rodas das reencarnações sucessivas. Então, vai depender do nosso esforço. Este período de reencarnações durar um tempo maior ou menor, dependerá exatamente do esforço de cada um de nós, porque este esforço, esta transformação, esta depuração, eliminar estas mazelas, estas impurezas, é uma tarefa pessoal e intransferível. Não é possível outra criatura realizar este trabalho no meu lugar, nem no seu lugar. É preciso que trabalhemos, e se trabalharmos conjuntamente, sem sombra de dúvida que esta caminhada se tornará menos áspera. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 168, para chegarmos nos comentários de Miramês acerca desta mesma questão 168, no capítulo de número 15, no capítulo número 15 do volume 4 da coletânea Filosofia Espírita, número de reencarnações. Este é o título que Miramês deu ao capítulo de número 15, número de reencarnações. E aí ele começa comentando esta questão 168 da seguinte maneira, que colocar um ponto final nas reencarnações é ignorar a distância ou as distâncias imensuráveis que o espírito deve percorrer nas linhas da evolução, a qual chamamos de despertamento. Então não podemos querer nem esperar colocarmos um ponto final nas reencarnações, porque sem sombra de dúvida, querer colocar um ponto final nesta lei natural significa ignorar as distâncias imensuráveis que separa o espírito desta condição de pureza, a distância que o espírito deve percorrer nas linhas da evolução, o que, conforme Miramês lembra, que nós conhecemos com o nome também de despertamento espiritual. E aí ele acrescenta que as vidas sucessivas mais grosseiras têm duração breve. Então, as vidas sucessivas, ou seja, as reencarnações, lá naquela condição primitiva e um pouco mais adiante, naquela condição ainda bem grosseira, conforme ele lembra, tem duração breve. À medida que o espírito vai se depurando, ele automaticamente vai saindo de uma faixa reencarnatória para entrar em outra de maior pureza. E nós não percebemos isto. Então, nesta caminhada que realizamos até este momento, sem sombra de dúvida, passamos por condições bem mais grosseiras do que as condições nas quais nós nos encontramos hoje, nas faixas
nas quais estamos hoje, e nós nem percebemos esta depuração, este transformar que é de forma muito lenta, imperceptível, e estamos caminhando constantemente. Mas conforme lembra Miramês, que as vidas sucessivas, ou seja, as reencarnações, lá naquela condição mais grosseira, tem duração breve. À medida que o espírito vai se depurando, ele automaticamente vai saindo de uma faixa reencarnatória para entrar em uma outra de maior pureza. O crescimento da alma requer corpos mais sutis, com maior possibilidades espirituais ou com maiores possibilidades espirituais, de modo a permitir a ela, ou seja, a alma, dominá-los em todos os sentidos. Então aqui nos lembra Miramês que este crescimento da alma requer também corpos mais depurados. Então, à medida que o espírito vai se depurando, vai se melhorando, conforme nos lembra Jesus, vai alcançando aquela condição de brancura, a chamada veste nupcial, ele precisará de ferramentas, de instrumentos mais depurados, assim como ele. Então, ele precisará de corpos mais sutis e com maiores possibilidades espirituais, de modo a lhe permitir o manuseio de uma forma melhor. A reencarnação, acrescenta Miramês, que a reencarnação na Terra é necessária até a depuração da alma, tendo, portanto, certo limite, se assim podemos dizer. Então aqui as reencarnações, neste mundo de provas e expiações onde nós nos encontramos, conforme lembra Miramês, tem certo limite, mas a depuração necessária ao espírito que transita neste planeta pode não ter a mesma correspondência em outros mundos por onde o espírito possa passar ou venha passar. Sem sombra de dúvida que, de acordo e em conformidade com cada mundo, mais ou menos grosseiro que a Terra, o espírito vai ter necessidades diferentes, corpos diferentes, com constituição diferente, apropriada àquele ambiente. Então, assim nos lembra Miramês que neste caso o espírito, à medida que ele for mudando de mundo, ou seja, for para outros mundos, ele terá corpos correspondentes àquele mundo. E o espírito lembra Miramês, e o espírito, bem sabemos, deve passar por muitos mundos para granjear experiências, cultivar valores e integrar no amor aquele que ainda nós desconhecemos. Sem sombra de dúvida, conforme nos lembram os espíritos amigos, que nós que aqui nos encontramos, habitando o planeta Terra, provisoriamente, vivenciando uma experiência humana aqui no planeta Terra, nós já passamos por diversos mundos. Não somos aqui da Terra, apenas estamos. E também não ficaremos aqui, nós estamos aqui provisoriamente, nós iremos para outros mundos, adquirir novas experiências, granjear, conforme o termo que Miramês utiliza, granjear experiências, cultivar valores e nos integrarmos no amor, aquele amor que nós ainda desconhecemos. E aí ele acrescenta: quando se fala em depuração da alma, não se quer dizer que ela se encontre suja, nem foi feita inferior, cheia de defeitos, de forma alguma, porque Deus é a inteligência suprema, Deus é a perfeição absoluta, e a perfeição absoluta nada criará, nada criou e jamais criará
na condição de imperfeição, porque Ele é a perfeição absoluta. Então, tudo que Deus criou é perfeito. A alma, ou seja, nós que aqui nos encontramos realizando experiências, não nos encontramos, conforme lembra Miramês, numa condição de sujos ou de sujas, almas sujas. Não, de forma alguma. Nós estamos aqui carregando as mazelas das escolhas equivocadas que realizamos ao longo da nossa trajetória até este momento. É por isso que ele nos lembra que quando se fala em depuração da alma, não se quer dizer que ela se encontre suja, nem foi feita inferior, cheia de defeitos. O próprio livro básico da doutrina espírita nos fala que o espírito foi feito simples e ignorante quanto ao saber. Então nós encontramos esta informação neste livro que estamos estudando, o Livro dos Espíritos, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, carregando no nosso mundo interior, todos nós carregamos no nosso mundo interior, desde a nossa origem, desde quando nós saímos das mãos do Criador, nós carregamos os valores a serem despertados pelo tempo e pelas bênçãos do Criador, porque se Deus é a perfeição absoluta, não poderia criar nada imperfeito. Então todos nós, conforme lembram os espíritos amigos, simbolicamente falando, carregamos todas as sementes, todos os valores que um dia nós despertaremos no nosso interior ou do nosso interior pela força do tempo, pelas bênçãos de Deus. Este Deus que é a perfeição absoluta e que nada criou e nada criará na condição de imperfeito. A reencarnação, lembra Miramês que esta lei natural que conhecemos com o nome de reencarnação ou justiça divina é uma lei universal para todos os espíritos e para todas as coisas. Tudo renasce, nada desaparecerá para sempre, tudo se transforma, tudo constantemente está a se transformar, está a se melhorar permanentemente. Então aqui ele nos lembra que a reencarnação é uma lei universal, não é só aqui da Terra, é uma lei universal para todos os espíritos e todas as coisas. As vidas múltiplas estão ligadas ao progresso que a força natural de Deus dentro da sua lei universal. Então as vidas sucessivas estão ligadas ao progresso, que é uma força natural de Deus. É uma força natural de Deus dentro da sua lei universal. Então estas vidas múltiplas ou as vidas sucessivas, reencarnações, é uma lei universal, é uma lei natural, é uma lei de Deus, que não sofre transformações jamais, ou que não muda jamais, é sempre a mesma lei em todos os ambientes dos universos, e de conformidade com cada ambiente, com cada necessidade, mas a lei é a mesma. Então assim ele nos lembra e acrescenta que a cada passo que damos, ou a cada passo que viermos a dar na nossa caminhada, a cada passo que o Espírito dá pelos processos da reencarnação, ele vai desabrochando os dons no seu mundo interno, conferindo-lhe cada vez mais vida. Então, a cada passo que damos, ou que venhamos dar e continuaremos a dar estes passos ao longo da nossa caminhada, nós iremos desabrochando estes valores que se encontram em forma de sementes dentro de cada um de nós, no nosso mundo interior, porque a nossa consciência é um mundo,
e cada qual tem suas necessidades, carregando sua cruz e buscando despertar seus valores espirituais na construção de sua própria felicidade espiritual. Então a nossa consciência é um mundo onde cada um de nós temos as nossas necessidades, carregamos as nossas cruzes, as nossas mazelas e estamos buscando despertar estes valores que Deus colocou em cada um de nós, que precisamos trabalhar, realizando esta construção, construindo a nossa própria felicidade, realizando esta transformação tão urgente e necessária, conforme Jesus nos fala lá no Sermão do Monte, que um dia todos nós seremos felizes. Convém que todos os espíritos, mesmo os desencarnados, procurem escolas de variado esclarecimento, porque o aprendizado é grande e a carência de luz no coração de cada um de nós, esta carência de luz é muito maior do que a necessidade que temos de aprender constantemente. Então convém a todos nós, encarnados e desencarnados, buscarmos constantemente estas escolas de variados esclarecimentos, porque o aprendizado é grande e a carência de luz é muito maior. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: de certa forma, não podemos delimitar as reencarnações. Sem sombra de dúvida que não é possível delimitarmos, e Deus não delimita. Deus não colocou uma quantidade definida de experiências que teremos, que neste caso, se Deus tivesse colocado, tivesse criado nesta lei natural uma quantidade de reencarnação para cada espírito, no momento em que ele tivesse a última experiência, encerraria o seu processo, ele não teria outras experiências. Como nós, cada um, caminhamos de uma forma diferente, este limite não é definido em quantidade, mas sim, conforme os espíritos amigos nos falaram e continuam a nos falar, de acordo com a depuração de cada um. Quando nós alcançarmos a condição de despertamento espiritual necessário, quando nos despojarmos das mazelas que teimamos carregar conosco devido à nossa ignorância, realizando escolhas equivocadas, aí não teremos mais necessidades de reencarnarmos. Então é por isto, conforme nos lembra Miramês, que não podemos delimitar quantitativamente as reencarnações. Elas se processam em todas as dimensões de conformidade com a elevação dos espíritos, atendendo a todos em suas necessidades espirituais. Então, conforme e de acordo com as nossas necessidades, as dimensões dos mundos que estivermos vivendo, nós reencarnaremos, nos ligaremos a corpos mais ou menos depurados, de conformidade com o ambiente onde formos convidados a realizarmos novas experiências. Então, em um mundo mais evoluído, mais depurado, mais desmaterializado que a Terra, onde nós nos encontramos hoje, quando formos convidados ou quando alcançarmos a condição de habitarmos mundos assim, melhores do que a Terra, sem sombra de dúvida que os corpos que animaremos, eles serão mais rarefeitos, eles serão mais depurados, porque o espírito também estará mais rarefeito, mais depurado. Então assim Miramês acrescenta e segue dizendo: compete a cada um de nós compreendermos as funções
nas atividades e nos poderes que tem de despertar em cada espírito os dons correspondentes aos seus anseios pela verdade. Então, compete a nós outros compreendermos as suas funções, ou seja, as funções das reencarnações, nas atividades e nos poderes que tem de despertar em cada um de nós os dons correspondentes aos nossos anseios pela verdade. Todos nós temos anseio pela verdade. Todos nós, mesmo que não percebamos, mas queremos sair das trevas da ignorância. Provavelmente não fazemos os esforços necessários para que isto ocorra de uma forma mais rápida. Este despertar que se faz urgente, conforme nos lembra a nossa irmã Vilma Guimarães, talvez não realizemos todos os esforços necessários para isto. Então, assim, nós seguimos a nossa caminhada tentando enganar a nós próprios, tentando burlar esta lei natural, que não é possível enganarmos a Deus. Nós sabemos disto hoje. Não é possível nós trapacearmos esta lei natural. É preciso, sim, realizarmos esforços e nos transformarmos efetivamente, verdadeiramente, em criaturas melhores. Então, assim, Miramês segue dizendo que as criaturas humanas têm as necessidades semelhantes às dos animais, em especial as necessidades materiais, só que elas estão aprimoradas em outra dimensão de vida pelo valor da evolução. O mesmo acontece ao espírito. Depois do túmulo, continua tendo as mesmas necessidades de quando na carne. Simplesmente elas vão mudando de faixa de acordo com o crescimento da alma no saber e na moral. Então, assim é a nossa caminhada. Se aqui nós temos necessidades, nas necessidades materiais, a manutenção deste corpo material que utilizamos como instrumento, como ferramenta para trabalharmos o nosso despertar espiritual, e também o espírito utiliza este corpo para espiritualizar esta matéria, depurar esta matéria. No mundo espiritual não é diferente. O espírito continua tendo necessidades, continua tendo anseio de crescimento. Então precisamos trabalhar constantemente, independentemente de estarmos no corpo físico ou fora dele. Não é pelo fato de deixarmos este corpo físico que não teremos mais necessidade de caminharmos. As necessidades continuarão, e quanto mais crescermos, quanto mais nos despertarmos, quanto mais esclarecimento, quanto maiores forem os esclarecimentos da alma, maiores serão as suas responsabilidades. Então, assim, Miramês encerra estes esclarecimentos, estes comentários à questão 168, dizendo da seguinte maneira: pois, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, que nos oferece como prêmio o tempo para que possamos trabalharmos e conquistarmos este troféu, conquistarmos esta transformação. Pois, o prêmio que o tempo confere juntamente com a conquista pela misericórdia de Deus. Esforcemo-nos, pois, para diminuir nossas reencarnações inferiores, alcançando cada vez mais corpos mais sutis, com ideias mais puras e vidas mais elevadas. Conforme dissemos anteriormente, vai depender de cada um de nós. Vai depender de cada um de nós, e sempre dependeu de cada um de nós diminuirmos este número das reencarnações nestes mundos mais grosseiros, nestes mundos pelos quais nós já passamos, e neste onde nós nos encontramos de provas e expiações,
vai depender do nosso esforço para o nosso esclarecimento, para que não tenhamos mais necessidades de reencarnarmos por aqui e nem em outros mundos parecidos com a Terra, mas reencarnações mais sutis, em mundos mais sutis. Então, é preciso que façamos esforços para despertarmos em nós todos estes valores que Deus colocou em nós, simbolicamente falando, em forma de semente. As falhas sem sombra de dúvida, que são grandes. Quantas falhas nós ainda cometemos, mesmo sabendo já fazer a escolha entre o certo e o errado, mas nós cometemos falhas e mais falhas, e a nossa consciência nos acusa em relação a isto e nos mostra que agimos de forma errada quando nós sabemos que estamos agindo de forma errada e sabemos também como agir, qual a escolha correta. Porque quando nós nos encontrávamos lá naquela condição de maior ignorância, que não sabíamos distinguir o certo do errado, não tínhamos culpa em relação a isto. Mas hoje nós já temos este discernimento entre o certo e o errado. Então é preciso que façamos esforços, tenhamos aquele pulso mais firme para realizarmos e executarmos as melhores escolhas para a nossa vida, para que não fiquemos com aquele peso na consciência. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, meus irmãos e irmãs.